marcou. Então vamos lá então. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 12 a seguir, diz assim: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele sempre antes de tomar algumas decisões e também de fazer milagres ou coisas importantes, Jesus, ele sempre orava. E um dos momentos mais fortes na vida de Jesus, no que diz respeito à oração, foi quando Jesus foi levado em espírito ao deserto. E ali, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites orando. E depois teve fome e chegou o tentador. Mas Cristo, ao longo do seu ministério, em dezenas, quem sabe centenas de passagens bíblicas, relata que Jesus Cristo se reservava à parte para orar, e ali, pela manhã bem cedo, muitas vezes acordava e orava, ou depois de uma jornada, ele ia ao monte a orar. Jesus, ele teve todos esses momentos íntimos com Deus, nos ensinando a ter essa intimidade. Mas Jesus também tomava decisões, assim como eu e você tomamos, para continuar a fazer a vontade de Deus e que ela sempre vai prevalecer em nossa vida, independente das consequências ou até mesmo a resposta de Deus, como a palavra diz que com Deus é sim, sim ou não, não. Com Deus não há o meio termo, mas na palavra do Senhor aqui, nós percebemos que Lucas relata já desde o início do seu ministério que Jesus já operava grande milagre. Antes de Jesus Cristo subir a este monte a orar, ele havia curado um homem que tinha uma mão ressequida. A fama de Jesus, irmãos, e o trabalho de Jesus no que diz respeito ao plano de Deus estava crescendo, estava evoluindo. E Jesus precisava de pessoas também na volta dele, ao lado dele, para lhe auxiliar. E a palavra do Senhor diz que Jesus, depois de ter feito vários milagres, ele subiu ao monte a orar, e a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 12, que ele passou a noite orando a Deus. Preste bem atenção que Jesus aqui está buscando a presença de Deus em oração por um período longo, 6 horas, 8 horas. A Bíblia diz que Jesus passou a noite em oração, não houve interrupção nesse momento. Não há, com evidência bíblica, o horário que Jesus subiu. Mas com certeza, no mínimo 6, 8 horas Jesus ficou orando. E a palavra do Senhor vai dizer que já era dia. Ele chamou a si os seus discípulos, ou seja, Jesus passou a noite orando. Jesus passou a noite direcionando a Deus palavras com que não é conhecedoras nossas. Mas com certeza Jesus ali falando com Deus estava buscando uma direção, porque no outro dia a palavra do Senhor diz que ele iria tomar uma decisão muito importante, chamando os seus discípulos e escolhendo dentre os seus discípulos 12 que seriam apóstolos, ou seja, ele daria àqueles apóstolos a responsabilidade de continuar, de seguir a jornada depois que Jesus fosse subir ao céu novamente, como ele foi elevado no início de Atos. Mas a palavra apóstolos vai dizer aqueles que vêm após mim. Jesus tinha uma preocupação muito grande em orar, em se revestir.
em buscar direção para tomar a decisão, mas também que depois que ele partisse, esta obra continuasse, porque esta obra era de Deus e a obra perfeita através de Cristo nos dá essa autoridade hoje. Mas o que aqui nós vemos, irmãos, é uma dependência que Jesus tinha de buscar um revestimento para tomar a decisão. E ali a lista que nós vemos dos 12 apóstolos agora, a quem Jesus escolhera, nós conhecemos a história de cada um. Nós sabemos o que cada um passou. Mas o que eu quero aqui, irmãos, reforçar é que dentre esses 12, com certeza, Jesus sabia que Judas Iscariote é aquele que era o traidor. Jesus sabia com precisão que Pedro era aquele que iria negar 3 vezes, inclusive estando face a face, poucos centímetros, quando foi colocado para ali ser acariciado acerca de que conhecia ou não aquele homem. E Pedro, olhando para Jesus, disse: olha, eu não conheço esse homem. E também da incredulidade de Tomé, que disse que, olha, somente se eu ver as suas mãos furadas com os cravos, eu vou acreditar que Jesus ressuscitou. Então, irmãos, na lista, Jesus Cristo, irmãos, pegou homens que verdadeiramente eram cheios de problemas, pecados e falhas. Mateus era um publicano. Jesus sabia da condição de Mateus, mas escolheu para ser ali um dos seus apóstolos. E tantos santos, irmãos, que tinham péssimas qualidades, que jamais eu e você, numa condição natural, iria escolher para estar ao nosso lado, ou até mesmo para ser nossos sucessores. Quem de nós aqui, nessa noite, escolheria essas pessoas, mesmo sabendo quem elas são? Com certeza não. Muitos de nós hoje, para poder fazer algo, procuramos o melhor, procuramos escolher, e aqueles que não têm nenhuma qualidade, com certeza nós não vamos escolher. E Jesus não olhou para isso. É por isso que Jesus, ele orou uma noite antes, por um período longo, para que ali, quando ele fosse escolher, ele não tomaria uma decisão pelo seu conceito, mas exatamente aquilo que Deus precisaria para dar continuidade na obra. Com certeza, Deus havia ali passado para Jesus, eu creio, isso é fé minha, a lista. E Jesus ali aceitou. Porque Jesus sempre se humilhou a Deus, e nós sabemos que lá no jardim de Getsemane, o próprio Senhor orando disse: olha, Pai, se puderes, passa de mim este cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Pela decisão do homem Jesus, sabendo que iria passar uma traição com o incrédulo e com o traidor, poderia excluir aqueles ali e colocar outro, mas ele estava enviado por Pai, ele estava enviado por Deus. E o próprio Jesus disse: eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Ou seja, ele havia vindo na terra cumprir um propósito que Deus havia lhe ordenado, e dando uma entrega voluntária como um sacrifício suave e agradável. O plano perfeito estava em execução, mas no início precisava escolher do meio dos seus discípulos 12 que seriam apóstolos, não olhando o defeito de cada um, mas cumprindo o que Deus havia lhe ordenado. A primeira coisa, irmãos, que a gente quer introduzir um pouco aqui nesta palavra é trazendo para os dias de hoje. Será que eu e você, mesmo conhecendo as falhas, o erro, o pecado dos outros, aceitamos isso? Aquilo que verdadeiramente se torna um erro na vida dos outros é um exemplo para mim não seguir. Mas Cristo não rejeitou aqueles que iriam trair. Cristo não rejeitou aquele que iria negar. Cristo não desprezou aquele que iria negar. Mas Cristo, ao longo do seu ministério, começou a ensinar eles e dar oportunidade de que eles ali mudassem o seu conceito equivocado, exatamente para que a vontade de Deus na sua vida pudesse ser executada. Da mesma forma é na minha vida e na sua vida. Nós somos cheios de falhas, erros e pecado.
mas nós temos que aceitar a vontade de Deus em nossa vida. E a oração que Jesus aqui passou a noite por longas horas era exatamente não para dizer não a Deus, mas que aquilo que acontecesse ele saberia que ele, através da oração, se revestiu a Deus para aceitar tanto o sim como o não, o aprovado e o reprovado, o chamado e o escolhido, porque aqui ele chamou do meio dos discípulos 12 que escolheu para ser apóstolos. Judas foi chamado para ser apóstolo, um escolhido, mas ele, Judas, não aceitou. E aí não era um problema de Jesus, porque Jesus dava a oportunidade. Da mesma forma, irmãos, nós temos que sempre orar. Eu quero que você aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, entenda que a oração não serve para te dar a direção, mas a melhor convicção. Se as coisas não derem certo, você sabe que aquilo ali está no controle de Deus. Exemplo, eu oro agora, Deus, eu quero que amanhã, pela parte da manhã, o Senhor já abençoe a minha vida. Deus, eu quero que agora, aqui, através desta oração, amanhã de manhã, o Senhor abra uma porta de emprego para mim, Deus, porque eu estou precisando, eu estou passando por problema, eu estou passando por dificuldade, Senhor, eu preciso urgentemente desta porta de emprego aberta amanhã, Senhor. Aí chega amanhã de manhã, a porta não está aberta, o problema não resolve. Eu não vou dizer que Deus não abriu a porta, eu vou dizer que Deus está fazendo o melhor para mim. Por isso que a palavra, Jesus disse, todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. A oração te serve para te dar uma sustentabilidade, uma sustentação espiritual, para receber o não de Deus. Mas se vir o sim, também você glorificar Ele. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, porque os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são maiores e melhores que o meu. Então, a necessidade minha emergencial não muda o plano de Deus, que ele é integral, é sempre. Por isso, irmãos, que a palavra do Senhor aqui vai dizer que Jesus, ele sobe ao monte a orar, e passa a noite orando. E de manhã bem cedo, ele chama a si os seus discípulos, escolhendo dentre eles 12, que chamaria de apóstolos. E ali a lista que foi dada, eu creio, por Deus, por uma escolha direcionada, era para que Jesus não viesse dizer, olha, Pai, esse aqui eu não aceito, vai me negar. Olha, Pai, esse aqui eu não aceito, vai me trair. Olha, Pai, esse aqui eu não aceito, isso aqui é um ateu, é um incrédulo. Olha, Pai, isso aqui é um publicano, um cobrador de impostos, é um ladrão. Não, irmãos. Jesus aceitou de bom agrado porque ele sabia que tudo aquilo que iria acontecer, estava acontecendo, era parte do plano de Deus. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, nessa noite aqui entenda que o plano de Deus vai acontecer, querendo eu ou não, aceitando ou não, com sim ou com não, vai acontecer. E você tem que aprender isso. Porque Deus sabe o que está fazendo, mesmo que eu não estou entendendo. Às vezes, irmão, é difícil nós compreender o que Deus está permitindo. Mas devemos aceitar, porque para Deus há um tempo determinado. Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas acontecer. O tempo determinado por Deus era que Jesus ficasse orando aquele período e depois escolhesse aqueles, quem sabe, que ele não queria, mas que Deus estava colocando para ensinar. Através de muitas falhas, muitos erros, Deus nos ensina a melhorar, a crescer, a evoluir. Quantas vezes, irmãos, eu já fui em lugares e antes de ir para aquele lugar eu orei, Deus, hoje eu creio que eu vou tomar posse da minha vitória, em nome de Jesus, eu tenho fé. E eu chegava lá e não dava certo.
eu não entristecia, porque eu sabia que a vontade de Deus prevalecia. O maior exemplo, irmãos, de aceitação da vontade de Deus na sua vida é Jesus. E se Jesus não for o teu exemplo, irmãos, quem será? Quando Jesus ele orou, Pai, se puderes, passa de mim este cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E Jesus aceitou a vontade de Deus, porque ele sabia que aquilo que estava acontecendo não era um plano de Cristo, mas era um plano de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um plano de Deus e uma aceitação de Jesus, recebendo todo o sofrimento, toda a dor, toda a calúnia, toda a humilhação, toda a rejeição, toda a afronta, coroa de espinho, uma lança transpassada, um escravo na sua mão. E Jesus, irmãos, ali não rejeitou isso, ele aceitou isso. Da mesma forma é a minha vida e a sua vida. Quem sabe você não tem sido mais abençoado ou abençoada por Deus, porque você não tem aceitado as coisas que Deus tem permitido acontecer na tua vida. E aqui eu não estou entrando em mérito de inimigo, não. Porque a soberania, a grandeza, a santidade, o poder e a autoridade de Deus é acima de tudo e todas as coisas. Assim como Deus controla a minha vida, Deus controla a sua vida. Deus controla o céu e o inferno. Deus controla os anjos e os demônios. Ah, mas os anjos podem voar, podem vir aqui na terra, sim, irmãos. Mas ainda a soberania de Deus. Se Deus quiser acabar com eles, acaba. Se Deus quiser acabar com Satanás, acaba. Se Deus quiser acabar comigo, acaba. Se quiser acabar contigo, acaba. Por quê? Porque a soberania, a grandeza, o poder e a autoridade está com Deus. Deus não precisa de opiniões de ninguém para fazer e desfazer. Ele não quer saber se tu aceita ou não aceita. Ele faz e desfaz. Irmãos, Deus sem mim continua sendo Deus. Agora, eu sem Deus não sou nada. Lembra o questionamento de Jó acerca de que Deus abençoava os ímpios? Deus disse: Jó, eu abençoo quem eu quero. Eu sou o dono do ouro e da prata. E tu, Jó, onde tu estava quando eu fiz o mundo? Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que fica questionando Deus aí, ai Deus, por que o Senhor permite esses falsos profetas na tua casa, irmão? Deus não permite, é o homem que convida. Se vai um falso profeta na tua igreja, foi Deus que convidou, foi você, foi você. A igreja contemporânea vive uma emoção de euforia, aonde não tem mais espiritualidade, mas uma falsa espiritualidade, de uma crise de histeria durante o culto, aonde desrespeito à liturgia do culto e não tem mais um conceito já definido do que realmente é um culto prestado de adoração a Deus. Você não vai na igreja para buscar coisa, você vai na igreja para agradecer pelas coisas que Deus já fez na tua vida. Deus te dá o dia todo para você. No final do dia você vai lá agradecer. Deus, muito obrigado pelo pão, pelo alimento, pelo trabalho, pela casa, pelo problema, pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pelo cachorro, pela água. Obrigado, irmãos, nós somos ingratos. Presta bem atenção aqui, abre o teu ouvido aí. Quando você for reclamar da louça suja, você agradeceu a Deus pela comida que Ele te deu para fazer? Quando você for reclamar dos pratos que tem que lavar, você agradeceu a Deus pela comida que Ele colocou no teu prato para comer? Não, né? Ah, suja a louça.
Tá suja porque Deus te deu comida para comer. Então agradeça quando estiver lavando a louça. Oh Deus, muito obrigado por essa louça suja. Sabe por quê? Porque o Senhor me deu a comida para fazer. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu um fogão e um gás para poder fazer comida para comer. Tem gente neste momento, irmãos, que não tem gás para fazer comida, que estão fazendo na lenha. Tem gente neste exato momento, irmãos, que não tem comida para comer. E nós, né, reclamando. Quando você for lavar louça, lavar roupa, é porque você tem um sabão em pó, é porque você tem uma água, é porque você tem uma luz, é porque você tem roupa para vestir. Ei, mas é um monte de roupa para lavar. Quem suja é Deus? Ou é você? É você, então agradeça a Deus, porque Ele está te dando as condições para lavar. Mais ainda, quando você for reclamar da louça, da roupa, da casa suja, agradeça a Deus por ter duas mãos para limpar, porque tem gente que não tem nem braço. Tem gente que não tem nem braço para poder pegar, agarrar as coisas, para agradecer a Deus, irmão, para ver como nós somos ingratos, irmão. Vê como nós somos ingratos. Nós gostamos de reclamar, mas odiamos agradecer. Nós só olhamos os defeitos e as falhas, mas nunca elogiamos as qualidades. Sabe por quê? Porque nós, plural, eu estou incluído, nós somos ingratos a Deus. E Jesus, irmãos, aqui subiu o monte orar. Passou a noite em oração, desceu murmurando, reclamando. Ai, pai, foi para isso que eu passei a noite orando? Para o Senhor me dar um traidor, me dar um ateu, um incrédulo, um que vai me negar, um ladrão, um cobrador de imposto? É para isso que eu oro, irmãos. Isso é um ingrato, o ingrato faz isso. Agora o que é grato diz, olha pai, muito obrigado, eu vou escolher 12, vai ser difícil, vou ter que trabalhar na vida de cada um, mas eu não vou desistir. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se você é um homem, uma mulher de oração, você não vai desistir. Porque desistir é para covarde. Desistir é para medroso. Sabe por quê? Porque eu vou te colocar um exemplo bíblico. Já que você não quer ouvir a minha palavra, ouça de Deus. Deus chegou a Gideão. Manda com que os covardes e medrosos vão embora. Ou seja, desistiram. Gideão, 32 mil é muita gente. Se eles ganhar, vão dizer que eles venceram pela mão dele. Deus conhecendo, né, o coração de cada um, a mente de cada um, manda que os covardes e medrosos vão embora. 22 mil foram embora. Se esconderam, porque são covardes. Então Deus não é com covarde. Deus não é com medroso. Deus não é com ingrato. Deus... Agora, irmãos, para finalizar essa mensagem, a grande pergunta é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sabe o que a Bíblia diz? A vontade de Deus para a nossa vida é que nós demos graças a Deus em tudo. Então, quando você perguntar para Deus o que Ele quer que você agradeça. Ele quer que você engrandeça. Ele quer que você se humilhe. Deus abate aqueles que se exaltam. Ele abate. E abater, irmãos, de Deus não tem mais volta. Mesmo que Deus seja amor, seja misericórdia, Deus é justiça. O próprio Jesus, irmão, se quisesse tirar satisfação e passar a espada em todo mundo, Deus agiria. Mas Deus falou assim: a mim é dada a justiça. Ele é justo. Então, irmãos, que nós aprendemos aqui em Lucas capítulo 6, versículo 12, 13 e 14, 15 e 16. Que Jesus passou a noite em oração. Não para ter os melhores e perfeitos, mas para aceitar aqueles que eram cheios de falhas, erros, pecados e defeitos. A oração, às vezes, não muda a tua situação,
mas muda você para passar a situação que você está passando. A oração não muda a situação, mas muda você para passar a situação que você está enfrentando, entendeu? Jesus orou e a oração de Jesus não mudou a escolha dele, mas fez ele enfrentar aquela escolha porque ele estava sabendo que ali a vontade de Deus estava prevalecendo na vida de Cristo. E a pergunta para finalizar e eu quero que você responda aqui agora, todos que estão ao vivo, você está aceitando a vontade de Deus que está acontecendo na tua vida? Ou está que nem um bando de hipócrita aí, eu não aceito isso na minha vida? É contigo e Deus. Mas se a Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo acontecer, esse tempo não é meu, é de Deus. E se a vontade de Deus na minha vida é que eu dê graças a Deus em tudo, e a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas, irmãos. Quando as coisas ruins acontecerem na minha vida, eu agradeço a Deus, porque eu vou me fortalecer e aprender. E quando as coisas boas acontecerem na minha vida, eu vou engrandecer, enaltecer e louvar e agradecer mais a Deus por isso. É isso que Deus quer, que eu seja otimista, não pessimista. Que eu seja uma pessoa, irmãos, que aceite o pior para poder chegar no melhor. E quando chegar no melhor, se voltar para o pior, Deus vai continuar sendo Deus para mim e para você. Amém? Entenderam a palavra? Deus é assim, irmãos. A palavra foi dura? Não, irmãos. Não foi dura, foi ótima. Porque ela faz a gente regenerar a mente, transformar e purificar o coração, e engrandecer Deus em todas as situações. Vamos estar orando então, irmãos? Isso, você que entrou depois, Deus abençoe, compartilhe, marque, né? Isso, bastante comentário, olha que bênção, nossa irmã Rose Araújo, lá de Novo Hamburgo, né? Lá da Costa Rica, Deus abençoe, amém? Vamos estar orando então, você que está aí, vamos orar então? Senhor meu Deus, Pai, querido, amado e poderoso, grande és tu, Senhor. Obrigado por esta palavra que falou fortemente ao meu coração, exortando, meu Pai, para que eu venha sempre aceitar a tua vontade e ela prevaleça, Senhor, independente de qual seja o momento, meu Deus. Que nós, nessa noite, Pai, juntamente com o teu servo, com a tua serva, com essas dezenas de almas que estão ao vivo conosco aqui, meu Pai, que nós aceitamos a tua vontade, Pai. Que nós aprendemos a aceitar de ti o sim e principalmente o não. Que nós podemos engrandecer o Senhor em meio às provas, lutas e dificuldade. Assim como a tua palavra fala que os discípulos na quarta vigília da noite estavam numa tempestade, mas o Senhor estava com ele. Senhor, quem sabe o meu irmão, a minha irmã que está ao vivo conosco aqui estão passando por dificuldade. E o Senhor está dizendo a eles que está com ele no meio da tempestade, que jamais nos deixará e nunca nos abandonará, como a palavra fala em Hebreus 13:5, meu Pai. Estamos aqui com a tua palavra, recebemos de bom agrado, Senhor, meu Pai, para que o Senhor transborde mais o nosso coração com o teu amor, nos dá paz, tranquilidade, entrando com providência, suprindo as nossas necessidades conforme a tua vontade, porque a tua palavra fala, não nos deu um pouco e nem um muito, mas a porção acostumada de cada dia. E nesta quinta-feira, Pai, de feriado, nós agradecemos, Senhor, pela chuva que veio à tarde, mas pelo sol que chegou na manhã. Raiou o dia e brilhou, e à tarde, Senhor, escureceu. E aqui neste momento nós cremos que o poder e a autoridade sempre é seu, Jesus. O Senhor é o único autor e consumador da fé. E a tua palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos aqui nesta noite nos arrependendo, Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Reconhecemos que precisamos melhorar e evoluir como cristão e também como cidadão, meu Pai. Que nós viemos honrar nossos compromissos, principalmente na tua obra, no que diz respeito ao teu reino, porque a tua palavra fala: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas.
Também eu vou orar agora, meu Pai, em favor deste ouvinte, repreendendo, meu Deus, toda a obra da macumba, repreendendo o espírito maligno, repreendendo a maldade, a contenda, a fofoca, a intriga, a desunião, esse demônio que tem lutado para a separação e divisão deste casal. Cai por terra nessa noite, Satanás, porque maior é aquele que está em nossa vida. Meu Deus, eu não sei o que cada um está passando ou as lutas que estão enfrentando, mas o Senhor é conhecedor de tudo e todas as coisas. E a tua palavra aqui pregada nessa noite, Pai, nos direcionou primeiramente a orar e passar muito tempo orando para aceitar o que o Senhor está fazendo em nossa vida. Nessa noite eu aceito, meu Pai, o que o Senhor tem feito todos os dias, porque do momento que o Senhor me converteu, me trouxe ao Evangelho, Pai, eu sinto muita paz, amor, tranquilidade e alegria no meio da tempestade, do sofrimento. E que o Senhor venha cada dia mais ter liberdade para nos usar como um instrumento da justiça, Pai. Porque não somos merecedores. A graça é uma dádiva, algo não merecido. E a misericórdia é ser poupado daquilo que merece. Merecemos o inferno, mas nos aceitando, nos remindo dos pecados, nos purificando, nos reconciliando com Deus, o Senhor ali nos deu a oportunidade de uma salvação e uma vida eterna. Eu sei, meu Deus, porque o Senhor já está revelando aqui, através mesmo desta oração, que tem pessoas aqui, meu Pai, que estão com o coração aflito, angustiado, deprimido, oprimido, que não conseguem mais vencer as suas barreiras, já estão em crise de ansiedade, Pai, preocupado com tudo e com todas as coisas. Mas o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E aqui neste momento, meu Pai, esta oração direcionada tão somente a Ti, para engrandecer o Teu nome. Eu creio que muitos receberão nessa noite, através desta oração, a paz para dormir, a tranquilidade para enfrentar o dia de amanhã, mesmo que seja, Senhor, pela tempestade. O Senhor vai estar ali, meu Deus, dando a eles o que é necessário. Eu te peço que abra a porta de emprego para o desempregado, que o Senhor supra a necessidade do faminto. Aquele que está ali com sede, o Senhor vem ali tornar a ele tomar a água. Não só a água natural, mas a fonte de água viva que jorra do teu trono. O Senhor é o pão da vida que desceu no céu e nos deu esse alimento espiritual, que é a tua palavra, pelo Espírito Santo aqui, Pai, ministrando esta mensagem, transbordando o meu, o teu, o nosso coração de amor pelo próximo, como mandamento que o Senhor deixou. Meu Deus querido, nós agradecemos, ó Pai, até mesmo pela ingratidão que muitas vezes praticamos, porque somos cheios de erros, Pai. Mas a tua misericórdia tem nos alcançado, e eu oro aqui, meu Deus querido, para que o Senhor, neste momento, desfaça todas as obras do mal, e que cada um seja gargadoado, meu Deus, porque já somos abençoados, e a tua palavra fala que depois da morte de Cristo, ele hoje é o sumo sacerdote real, e já somos abençoados em todas as regiões celestiais. Muito obrigado, meu Pai, nesta noite, por mais uma rica oportunidade que nos concede de estar aqui juntamente com o teu povo, não pregando, mas ensinando até mesmo a mim, pela vontade da tua palavra, permanecer em minha vida, e que o Senhor venha nos purificar, assim como 2 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus vos purificará no corpo, na alma e no espírito. E aqui nessa noite, eu te entrego, meu Pai, esta humilde oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém.